E se eu te dissesse que uma turista estrangeira caiu nas águas mortais do rio Amazonas e foi salva por um índio que nunca tinha visto um rosto branco antes? O que aconteceu nas semanas seguintes mudaria para sempre não apenas a vida dela, mas a de toda uma aldeia amazônica. Até onde pode ir a conexão entre dois mundos completamente diferentes quando a vida está por um fio? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O barulho da água batendo contra o casco da embarcação era quase hipnótico. Emily Thornton, 28 anos, antropóloga recém-formada de Londres, segurava sua câmera profissional com as duas mãos enquanto o pequeno barco de madeira avançava pelas águas barrentas do rio Amazonas. O calor era sufocante, diferente de tudo que já havia sentido em sua vida protegida nos subúrbios ingleses. Gotas de suor escorriam por seu rosto enquanto ela tentava capturar o momento perfeito. A luz dourada do entardecer amazônico refletindo nas águas do rio mais poderoso do mundo. "Cuidado na borda, senhorita", alertou o guia Miguel, um homem de meia idade com rosto marcado pelo sol, notando como Emily se inclinava cada vez mais para fora do barco. Ela sorriu em resposta, confiante demais. "Só mais uma foto", respondeu, esticando-se ainda mais para capturar um grupo de pássaros coloridos que levantava voo da copa de uma árvore ribeirinha. O barco balançou suavemente com uma onda inesperada. Foi o suficiente. Em um segundo, Emily estava segurando sua câmera, no outro, o mundo virou de cabeça para baixo. Seu corpo mergulhou nas águas escuras do Amazonas antes mesmo que pudesse gritar. A câmera escapou de suas mãos, desaparecendo instantaneamente nas profundezas turvas. Quando emergiu, engasgando e tossindo, o barco já estava a alguns metros de distância. Ouviu os gritos desesperados dos outros 4 turistas e de Miguel, que imediatamente começou a manobrar o barco em sua direção. Mas havia algo errado. A correnteza era muito mais forte do que parecia da superfície. "Não consigo nadar contra isso", gritou Emily, sentindo o pânico crescer enquanto a água a puxava para longe com força impiedosa. "Aguentem! Estou virando o barco!", Miguel gritou, lutando com o motor que repentinamente engasgou, soltando uma nuvem de fumaça preta. Emily sentiu o primeiro aperto de verdadeiro terror. O rio a carregava cada vez mais rápido. Suas roupas pesavam, suas botas de caminhada pareciam feitas de chumbo. A cada segundo, o barco ficava mais distante, as vozes mais fracas. A antropóloga que estudara culturas remotas por anos, agora enfrentava a mais primitiva das lutas, a sobrevivência. "Socorro!", gritou repetidamente, engolindo água barrenta a cada tentativa. Seus braços ardiam, seus pulmões queimavam. Uma curva do rio a levou para longe da visão do grupo. Agora estava completamente sozinha. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho sangue. Emily lutava para manter a cabeça acima d'água, mas cada vez ficava mais difícil. Jamais imaginou que morreria assim, engolida pelo mesmo rio que viera estudar. Pensou em seus pais, que haviam tentado dissuadi-la dessa viagem. "A Amazônia não é lugar para turistas despreparados", seu pai havia dito. Quão certo ele estava. Quando suas forças estavam prestes a se esgotar, algo na margem chamou sua atenção. Uma figura humana observava imóvel. No início, pensou ser uma alucinação da mente desesperada, mas não era. Um homem alto, de pele bronzeada e músculos definidos, com pinturas vermelhas e pretas no peito e rosto, a observava com intensidade. "Por favor, ajude-me!", Emily gritou, usando suas últimas forças. O homem não hesitou. Em um movimento fluido, mergulhou nas águas turbulentas, nadando com uma técnica perfeita que desafiava a força da correnteza. Emily mal podia acreditar. Ele se movia como se o rio fosse seu aliado, não seu inimigo. Em segundos, ele estava ao seu lado.
Seus olhos negros encontraram os dela, transmitindo uma calma surpreendente. Sem dizer uma palavra, passou um braço forte ao redor de sua cintura. Com a outra mão, cortava a água em movimentos precisos, guiando-os para a margem. Quando finalmente alcançaram a terra firme, Emily desabou na lama, tossindo violentamente, expelindo água de seus pulmões. Sentia-se como um peixe fora d'água, literalmente. Seu salvador permanecia de pé, observando-a com curiosidade, mas sem demonstrar cansaço. "Obrigada", ela conseguiu dizer entre tossidas. "Você salvou minha vida." O homem inclinou levemente a cabeça, mas não respondeu. Foi quando Emily percebeu. Ele provavelmente não falava inglês, nem português, nem espanhol. A pintura corporal, o colar de dentes de animal, a tanga de fibras naturais. Estava diante de um indígena que possivelmente nunca havia tido contato com pessoas de fora de sua tribo. Tentou se levantar, mas suas pernas tremiam demais. O sol agora desaparecia rapidamente e a realidade de sua situação começou a pesar. Estava perdida na floresta amazônica, sem equipamentos, sem comunicação, sem ideia de como voltar. O medo voltou com força total. O indígena parecia entender seu dilema. Apontou para a floresta e depois para si mesmo em um gesto que Emily interpretou como "venha comigo". Que escolha tinha? Ficar sozinha na margem do rio significaria morte certa durante a noite. Seja por hipotermia, seja pelos predadores que certamente viriam. Reunindo suas forças, ela se levantou e assentiu. O homem começou a caminhar, ocasionalmente olhando para trás, para certificar-se de que ela o seguia. Adentravam cada vez mais na floresta densa, enquanto os últimos raios de sol desapareciam e os sons noturnos da Amazônia começavam seu concerto ensurdecedor. Após o que pareceu uma eternidade, caminhando em silêncio, luzes apareceram entre as árvores. Uma aldeia. Pequenas construções circulares com telhados de palha formavam um círculo ao redor de uma área central. Ao se aproximarem, várias figuras surgiram observando a estranha de pele pálida que seu companheiro trazia. Mulheres com crianças no colo recuaram. Alguns homens avançaram com lanças, desconfiados. Um senhor idoso, com o rosto marcado por pinturas elaboradas e usando um cocar impressionante, caminhou lentamente até eles. Claramente era o líder. Uma rápida conversa em uma língua que Emily jamais ouvira se seguiu entre seu salvador e o ancião. Gestos foram feitos em sua direção. O velho a estudava com olhos penetrantes, como se pudesse ler sua alma. Finalmente, o ancião fez um gesto de aceitação com a mão. Imediatamente, a tensão diminuiu. Duas mulheres se aproximaram, guiando Emily para uma das cabanas. Seu instinto de antropóloga se ativou, mesmo em meio ao medo e exaustão. Estava vivenciando algo que pouquíssimos ocidentais jamais experimentaram: ser acolhida por uma tribo que vivia isolada do mundo moderno. Dentro da cabana, as mulheres acenderam uma pequena fogueira e ofereceram a Emily roupas secas feitas de fibras naturais. Trouxeram também uma tigela com um líquido quente e aromático. Hesitante, mas morrendo de sede, ela bebeu. O sabor era amargo, mas reconfortante. Imediatamente sentiu um calor se espalhar por seu corpo, afastando o frio que a água do rio havia deixado em seus ossos. Quando as mulheres saíram, Emily finalmente teve um momento para processar tudo o que acontecera. Há poucas horas, estava em um tour turístico comum. Agora, estava em uma aldeia indígena isolada, sem nenhum meio de comunicação com o mundo exterior. Ninguém saberia onde procurá-la. O pânico ameaçou dominá-la novamente, mas o cansaço era maior. Seus olhos pesaram e, contra sua vontade, o sono a levou. Foi despertada por sons de tambores e cantos. O sol já havia nascido. Saindo cautelosamente da cabana, Emily viu que a aldeia estava em plena atividade. Crianças corriam e riam, apontando para ela com curiosidade. Mulheres trabalhavam com teares ou preparavam alimentos.
Homens retornavam da floresta carregando o que parecia ser o resultado de uma caçada matinal. Seu salvador da véspera estava entre eles. À luz do dia, Emily pôde observá-lo melhor. Devia ter por volta de 30 anos, com um físico esculpido pela vida na floresta. As pinturas em seu corpo contavam histórias que ela não conseguia decifrar. Quando seus olhares se cruzaram, ele sorriu levemente, o primeiro sinal de emoção que demonstrava. O ancião aproximou-se, trazendo consigo um jovem de aproximadamente 20 anos. Para surpresa de Emily, o rapaz falou em um português rudimentar. Avô diz, você bem-vinda. Tawan apontou para o homem que a salvara. Trouxe espírito do rio. Bom sinal. Emily sentiu um alívio imenso ao encontrar alguém com quem pudesse se comunicar, mesmo que minimamente. Meu nome é Emily. Preciso voltar para meu grupo. Eles devem estar preocupados. O jovem traduziu para o ancião, que balançou a cabeça negativamente. Avô diz, Rio Bravo agora. Muita chuva vem. Você fica. Como que para confirmar suas palavras, um trovão distante ecoou. Emily olhou para o céu e viu nuvens escuras se formando. Uma tempestade amazônica estava a caminho, e pela expressão de todos, seria intensa. Nos dias que se seguiram, Emily teve que aceitar sua nova realidade temporária. A tempestade veio com uma fúria impressionante, fazendo o rio subir vários metros, inundando áreas da floresta que antes estavam secas. Mesmo que quisesse sair, seria impossível. Ao invés de se desesperar, a antropóloga decidiu aproveitar a oportunidade única que o destino lhe dera. Começou a aprender palavras básicas da língua local e a observar os costumes da tribo. Descobriu que pertenciam ao povo Wauja, um dos grupos indígenas mais antigos da região amazônica, conhecidos por sua cerâmica e ritual do Kuarup. Tawan, o homem que a salvara, tornou-se uma presença constante. Embora não falassem a mesma língua, desenvolveram uma forma de comunicação própria, baseada em gestos e expressões. Ele a levava para conhecer a floresta ao redor da aldeia, mostrando plantas medicinais e frutas comestíveis. Emily aprendia mais em dias do que aprendera em anos de estudos acadêmicos. Uma tarde, enquanto caminhavam pela floresta, Tawan parou abruptamente. Fez um gesto para que Emily ficasse em silêncio e apontou para o alto de uma árvore. Lá, um grupo de macacos-aranha brincava entre os galhos. Era um espetáculo natural de rara beleza. Enquanto observavam, Tawan tocou de leve no braço de Emily e apontou para um símbolo em seu próprio peito. Uma linha sinuosa que lembrava um rio. Porã, ele disse, tocando no símbolo e depois apontando para Emily. O jovem tradutor havia explicado dias antes. Porã significava espírito ou alma na língua deles. Emily entendeu a mensagem. Para Tawan, ela e o rio compartilhavam a mesma essência. Imprevisíveis, fortes, capazes de trazer tanto vida quanto destruição. Foi nesse momento que algo mudou entre eles. Um entendimento mais profundo que transcendia palavras. Emily sentiu seu coração acelerar de uma maneira que não tinha nada a ver com medo ou adrenalina. Na aldeia, as mulheres haviam começado a incluí-la em suas atividades diárias. A fabricação de cerâmica, a preparação de alimentos, a colheita de plantas. As crianças não mais se escondiam dela. Ao contrário, disputavam sua atenção, fascinadas por seus cabelos loiros e olhos azuis, tão diferentes dos deles. 2 semanas se passaram assim, com Emily mergulhando cada vez mais profundamente na vida da tribo. Quase se esquecera do mundo de onde viera, dos compromissos, das pressões. Aqui, a vida seguia o ritmo da natureza, não do relógio. Uma noite, durante uma celebração ao redor da fogueira central, o ancião chamou Emily para sentar-se ao seu lado. Uma honra reservada a poucos. Com a ajuda do jovem tradutor, ele contou a história de como décadas atrás, homens brancos haviam chegado à aldeia, trazendo doenças e morte.
Desde então, haviam se afastado do contato com estrangeiros. Mas você, o tradutor transmitiu as palavras do ancião. Você diferente. Rio escolheu você. Tauan salvou. Agora você parte de nós. Como prova disso, o ancião ofereceu a Emily uma pequena estatueta de cerâmica representando uma mulher com os braços erguidos para o céu, um símbolo sagrado para o povo Walja, raramente dado a forasteiros. Aquela noite, sob as estrelas amazônicas que brilhavam como diamantes no céu escuro, Emily e Tauan se sentaram à beira de um pequeno igarapé, afastados dos outros. Sem palavras, suas mãos se encontraram. Um toque simples que transmitia mais do que 1000 frases poderiam expressar. No dia seguinte, porém, a paz foi quebrada. O som distante de motores ecoou pela floresta. Helicópteros. A busca por Emily, que todos presumiam na aldeia ter sido esquecida pelo mundo exterior, estava em pleno vapor. A reação foi imediata. Os homens pegaram suas lanças, as mulheres recolheram as crianças para dentro das cabanas. O medo de estranhos estava profundamente enraizado na memória coletiva da tribo. Emily correu até o centro da aldeia, onde o ancião e Tauan discutiam intensamente. O jovem tradutor explicou a situação. Eles buscam você. Alguns querem que você vá para proteger a aldeia. Outros, ele olhou para Tauan, querem que fique. Era o momento da verdade. Emily sentia-se dividida entre dois mundos. Sabia que precisava voltar, tinha família, amigos, uma carreira pela frente. Mas também sabia que jamais encontraria novamente o que descobrira ali. Uma conexão genuína com a natureza e com pessoas que viviam em harmonia com ela. O barulho dos helicópteros ficava mais próximo. Uma decisão precisava ser tomada. Emily aproximou-se de Tauan. Com gestos e as poucas palavras que aprendera de sua língua, explicou que precisava ir, mas que voltaria. Prometeu proteger a localização da aldeia, mantê-la em segredo do mundo exterior. Tauan permaneceu em silêncio por longos momentos. Depois, lentamente, retirou o colar que sempre usava, feito com dentes de jaguar e sementes vermelhas, e colocou-o ao redor do pescoço de Emily. Um presente, uma promessa, um vínculo. O ancião, observando a cena, aproximou-se e colocou as mãos sobre as cabeças de ambos, em um gesto de bênção. Falou longamente em sua língua nativa. O jovem tradutor, com lágrimas nos olhos, transmitiu apenas parte. Avô diz: rio separa, rio une. Você agora filha da aldeia, mesmo longe. Com o coração pesado, Emily seguiu para uma clareira próxima, onde os helicópteros poderiam avistá-la, sem descobrir a localização exata da aldeia. Tauan a acompanhou até o limite da floresta, mas não além. Ali, na fronteira entre dois mundos, eles se despediram com um abraço que carregava o peso de palavras não ditas. O resgate foi rápido. Um helicóptero da Força Aérea Brasileira a avistou acenando na clareira. Logo estava a bordo, sendo bombardeada com perguntas que mal conseguia processar. Como sobreviver a tanto tempo sozinha na floresta? O que comera? Onde se abrigara? Emily manteve sua promessa. Falou vagamente sobre ter encontrado abrigo, sobre ter aprendido a identificar frutas comestíveis. Nunca mencionou a aldeia, nem Tauan, nem o povo Walja. Algumas histórias não pertenciam ao mundo exterior. Semanas depois, de volta a Londres, Emily olhava pela janela de seu apartamento para as ruas cinzentas e movimentadas. O colar de Tauan estava em seu pescoço, a estatueta dada pelo ancião em sua mesa de trabalho. Parecia que sua aventura na Amazônia havia acontecido em outra vida, mas algo havia mudado fundamentalmente nela. A experiência de quase morte seguida pelo acolhimento de pessoas tão diferentes, mas tão profundamente conectadas com a essência da vida, transformara sua visão de mundo. Emily tomou sua decisão. Abriu o laptop e começou a escrever um e-mail para seu orientador acadêmico. Solicitaria financiamento para um projeto de longo prazo na Amazônia.
não para estudar os povos indígenas como objetos de pesquisa, mas para aprender com eles e ajudar a proteger suas terras e conhecimentos. Enquanto digitava, tocava ocasionalmente o colar em seu pescoço. Sabia que o caminho seria difícil, cheio de obstáculos burocráticos e acadêmicos. Mas também sabia que um dia voltaria àquela aldeia, às margens do grande rio. Voltaria para o lugar onde seu espírito tinha sido salvo, não apenas seu corpo. Do outro lado do oceano, em uma aldeia escondida na vastidão verde da Amazônia, Tauan sentava-se à beira do rio, observando a correnteza poderosa que quase levara Emily, mas que também a trouxera até ele. Na língua dos Walja, sussurrou palavras que soavam como uma prece. O rio traz, o rio leva, mas algumas coisas o rio não pode separar. E assim, conectados por memórias e promessas, dois seres de mundos diferentes esperavam pelo dia em que o destino, tão imprevisível quanto as águas do rio Amazonas, os reuniria novamente. Meses se passaram, estações mudaram. Na Amazônia, a época das chuvas deu lugar ao período mais seco. Em Londres, o outono cinzento transformou-se em um inverno rigoroso. Emily trabalhava incansavelmente em seu projeto, enfrentando ceticismo de colegas e dificuldades burocráticas. Muitos a consideravam ingênua ou romântica demais. Uma jovem antropóloga tentando salvar os índios, como diziam sarcasticamente nos corredores da universidade. Mas ela perseverou. Durante esse tempo, o colar de Tauan nunca saiu de seu pescoço. Em noites solitárias, tocava as sementes vermelhas e os dentes de jaguar, relembrando o calor da Amazônia, os sorrisos das crianças Walja, o olhar intenso de seu salvador. Finalmente, após 6 meses de batalhas acadêmicas e burocráticas, Emily conseguiu aprovação para seu projeto. Não era exatamente o que havia planejado. Teria que trabalhar com diversas comunidades ribeirinhas, não apenas com os Walja, mas era um começo. Uma porta de entrada de volta para a Amazônia. Quando o avião pousou em Manaus, Emily sentiu o familiar calor úmido envolver seu corpo como um abraço de boas-vindas. A cidade era um contraste gritante com a aldeia onde passara aquelas semanas transformadoras. Barulhenta, poluída, caótica. Mas era apenas o primeiro passo de sua jornada de volta. Em sua primeira semana, enquanto organizava a logística de seu projeto, Emily visitou o Museu do Índio, buscando mais informações sobre os Walja. Foi lá que teve sua primeira surpresa. Uma exposição temporária mostrava cerâmicas e artefatos de diversas tribos amazônicas. Em um canto discreto, havia uma fotografia que fez seu coração parar. Um grupo de indígenas Walja durante um ritual. Entre eles, reconheceu imediatamente o rosto do ancião e, ao fundo parcialmente visível, Tauan. A legenda da foto dizia apenas Ritual Kuarup, Povo Walja, Alto Xingu. Fotógrafo, Carlos Mendes, 1998. Nenhuma informação sobre a localização exata da aldeia, o que a aliviou. Sua promessa de proteger aquele povo continuava intacta. Dias depois, já navegando pelos rios amazônicos em direção à primeira comunidade de seu projeto, Emily compartilhou com Pedro, seu guia e tradutor local, um homem de meia idade que conhecia a região como a palma de sua mão, parte de sua história, omitindo detalhes que pudessem identificar a aldeia Walja. Conheci um povo incrível quando me perdi. Eles me acolheram, me ensinaram, salvaram minha vida. Pedro olhou para ela com uma mistura de curiosidade e respeito. A senhora tem sorte. Muitos povos isolados não são tão receptivos a estranhos. Tem razões para isso. Eu sei, respondeu Emily tocando o colar. E prometi protegê-los, mas gostaria tanto de vê-los novamente. Pedro estudou o colar por um momento, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Esse colar tem um significado especial para alguns povos do Alto Xingu. Não é dado a qualquer pessoa. Ele hesitou antes de continuar. Existe uma história entre os ribeirinhos.
sobre uma mulher branca que foi levada pelo rio e resgatada por um espírito das águas. Dizem que ela voltou para sua terra, mas deixou parte de sua alma aqui. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. É apenas uma lenda, conseguiu dizer. Pedro deu de ombros. Na Amazônia, senhora, a linha entre lendas e realidade é muito fina. Nas semanas seguintes, Emily imergiu em seu trabalho. Visitou comunidades ribeirinhas, documentou conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais, ajudou a organizar iniciativas de proteção ambiental. Mas no fundo de sua mente, os Walja, e especialmente Tauan, permaneciam como uma presença constante. Foi durante uma visita a uma comunidade particularmente remota que o destino interveio novamente. Uma celebração local reuniu pessoas de várias aldeias vizinhas. Entre a multidão colorida e festiva, Emily vislumbrou um rosto familiar. O jovem que havia servido como tradutor na aldeia Walja. Seus olhares se cruzaram. O reconhecimento foi imediato e mútuo. Ele pareceu hesitar, mas depois caminhou determinadamente em sua direção. Você voltou, disse em seu português simples. Tauan disse que voltaria. O coração de Emily disparou. Ele está bem? A aldeia está segura? O jovem assentiu. A aldeia bem. Tauan agora é... Ele procurou a palavra. Conselheiro. Ajuda avô, mas sempre olha rio. Espera. As implicações daquelas palavras simples atingiram Emily como uma onda. Tauan não a havia esquecido. Continuava esperando, acreditando em sua promessa de retorno. Preciso vê-lo, Emily disse, segurando o braço do jovem com urgência. Pode me levar até eles? O tradutor pareceu conflitado. Caminho perigoso agora. Homens ruins na floresta. Procuram ouro, madeira. Matam quem atrapalha. Emily sabia do que ele falava. Garimpeiros ilegais e madeireiros haviam intensificado suas atividades na região, trazendo violência e destruição. Era parte do motivo pelo qual seu projeto existia: documentar e ajudar a proteger comunidades tradicionais ameaçadas. Encontrarei um jeito seguro, prometeu. Por favor, diga a Tauan que estou aqui, que não esqueci minha promessa. O jovem hesitou mais um momento antes de concordar. Voltarei em 3 luas. Se caminho seguro, levo você. As 3 semanas de espera foram as mais longas da vida de Emily. Continuou seu trabalho, mas seus pensamentos estavam constantemente na possibilidade de rever Tauan e a aldeia Walja. Será que seria bem-vinda novamente? Será que as coisas haviam mudado entre eles? Na noite anterior ao encontro marcado com o jovem tradutor, Emily foi surpreendida por um alerta urgente. Grupos de garimpeiros armados haviam sido vistos na região. As autoridades recomendavam que todos os pesquisadores e visitantes evacuassem imediatamente. Pedro, seu guia, veio buscá-la na pequena pousada onde estava hospedada. Precisamos ir, senhora. A situação está piorando rapidamente. Emily sentiu seu mundo desmoronar. Não posso ir agora. Tenho um encontro importante amanhã. Pedro balançou a cabeça firme. Não haverá encontro algum. Todos os nativos estão se escondendo na floresta. É o que fazem quando o perigo chega. A revelação a atingiu como um soco. Se os indígenas estavam fugindo, então os Walja também estariam em perigo. Tauan estaria em perigo. Naquela noite, Emily tomou uma decisão que mudaria tudo. Contra todas as recomendações, deixou um bilhete para Pedro e partiu sozinha, levando apenas uma mochila com suprimentos essenciais. Seu destino, o local onde havia marcado o encontro com o jovem tradutor. Sabia que era arriscado, possivelmente até suicida, mas não podia abandonar Tauan e seu povo quando eles poderiam estar precisando de ajuda. Após horas de caminhada pela floresta escura, guiada apenas por uma lanterna e pela determinação, Emily chegou à pequena clareira combinada. Como esperava, não havia ninguém. O jovem tradutor, provavelmente seguindo os protocolos de segurança de sua tribo, não apareceria. Exausta e desapontada, Emily sentou-se em um tronco caído. O que faria agora? Não conhecia o caminho até a aldeia Walja.
e vagar pela floresta amazônica sem guia era praticamente uma sentença de morte. Foi quando ouviu um assobio suave, quase imperceptível, mas que reconheceu imediatamente. Era o chamado que Tauan usava para se comunicar na floresta. Levantou-se num salto, olhando em todas as direções, e então o viu, emergindo das sombras como se fosse parte delas. Tauan, com as mesmas pinturas corporais, o mesmo olhar intenso, mas havia algo diferente agora. Uma cicatriz recente cruzava seu peito e seus olhos carregavam um peso que não estava lá antes. Por um momento, ficaram apenas se olhando, separados por metros de distância e meses de ausência. Então, simultaneamente, moveram-se um em direção ao outro. O abraço foi intenso, desesperado, como se ambos temessem que o outro pudesse desaparecer a qualquer momento. Quando finalmente se separaram, Tauan falou rapidamente em sua língua nativa. Emily não entendia as palavras, mas captou a urgência em sua voz. "Perigo?" perguntou, usando uma das palavras que havia aprendido. Tauan assentiu gravemente. Fez gestos imitando armas e depois apontou na direção aproximada onde ficava a aldeia. A mensagem era clara. Homens armados estavam ameaçando seu povo. Emily mostrou sua mochila e depois apontou para si mesma e para ele. "Ajudar. Eu ajudar você." Um conflito visível passou pelo rosto de Tauan. Claramente ele não queria colocá-la em perigo, mas também parecia compreender que ela não aceitaria ser deixada para trás. Finalmente, fez um gesto para que o seguisse. Começaram a se mover rapidamente pela floresta, em um ritmo que Emily mal conseguia acompanhar. Tauan conhecia cada centímetro daquele território, desviando de obstáculos quase invisíveis na escuridão, escolhendo caminhos que pareciam surgir do nada. Após o que pareceu uma eternidade de caminhada, chegaram a um ponto elevado de onde podiam ver, ao longe, luzes que não pertenciam à floresta. Lanternas poderosas cortavam a escuridão, movendo-se em padrões que sugeriam uma busca sistemática. Tauan apontou para as luzes e depois para um ponto mais distante, onde Emily presumiu que estaria a aldeia. Sua expressão deixava claro o perigo. Os invasores estavam se aproximando de seu povo. Foi quando Emily teve uma ideia. Tirou de sua mochila um pequeno dispositivo, um telefone satelital que carregava para emergências. Mostrou a Tauan, tentando explicar por gestos que poderia chamar ajuda. A princípio, ele parecia desconfiado do aparelho estranho. Mas quando Emily demonstrou como funcionava, discando um número e fazendo com que ele ouvisse a voz do outro lado, seus olhos se iluminaram com compreensão. Emily fez a ligação mais importante de sua vida, para um contato na Fundação Nacional do Índio que havia conhecido durante seu projeto. Explicou a situação, deu as coordenadas aproximadas, implorou por intervenção imediata. "Eles estão indo atrás de uma aldeia isolada", concluiu, a voz trêmula de emoção. "Precisamos detê-los antes que seja tarde demais." Depois de desligar, explicou a Tauan por gestos que a ajuda estava a caminho, mas que levaria tempo. Precisavam retardar o avanço dos invasores. O que se seguiu foi uma noite de estratégia improvisada. Emily, com seu conhecimento acadêmico, e Tauan, com sua sabedoria ancestral da floresta, uniram forças para proteger a aldeia. Usando técnicas indígenas, criaram falsos caminhos para confundir os invasores, espalharam armadilhas não letais que atrasariam seu progresso. Usaram sons da floresta para fazê-los pensar que estavam sendo observados por um grupo muito maior. Quando o amanhecer finalmente chegou, estavam exaustos, mas haviam conseguido. Os invasores, desorientados e cada vez mais nervosos com os fantasmas da floresta, haviam se afastado da rota que levava à aldeia Valja. E então, no horizonte, o som de helicópteros. A ajuda havia chegado. Agentes da FUNAI e policiais federais rapidamente cercaram o grupo de invasores, que se rendeu sem muita resistência quando percebeu que estava superado em número e recursos.
Enquanto a operação se desenrolava, Emily e Tawan observavam à distância, escondidos na floresta. Quando ficou claro que o perigo havia passado, Tawan pegou a mão de Emily e a guiou de volta para a aldeia. A recepção foi muito diferente desta vez. Não havia medo ou desconfiança, apenas celebração. O ancião, agora visivelmente mais envelhecido, mas ainda imponente, veio recebê-la com um abraço. Um gesto que Emily sabia não ser comum em sua cultura, mostrando o quanto era verdadeiramente aceita. Nos dias que se seguiram, enquanto autoridades brasileiras estabeleciam um perímetro de proteção ao redor do território Walja, Emily e Tawan tiveram tempo para reconectar. Com a ajuda do jovem tradutor, agora mais fluente em português, puderam finalmente expressar em palavras o que antes era comunicado apenas por olhares e gestos. Quando você partiu, traduziu o jovem as palavras de Tawan. Foi como se uma parte da floresta tivesse ido embora. Os pássaros cantavam, mas eu não ouvia. As estrelas brilhavam, mas eu não via. Emily, com lágrimas nos olhos, respondeu: eu nunca realmente saí daqui. Meu corpo estava longe, mas meu espírito permaneceu nestas águas, nestas árvores, com você. Foi então que Tawan fez algo inesperado. Com a ajuda do tradutor, convidou Emily para participar de um ritual sagrado dos Walja, o Quarup, a mesma cerimônia que ela havia visto na fotografia do museu. É uma honra reservada apenas aos membros da tribo, explicou o tradutor, visivelmente surpreso com o convite. Durante o ritual, que durou uma noite inteira, Emily foi oficialmente reconhecida como parte do povo Walja. O ancião, em um discurso emocionado traduzido em partes para ela, falou sobre como o rio havia trazido um espírito de outro mundo para fortalecer a tribo em tempos difíceis. Ao amanhecer, enquanto as últimas pinturas cerimoniais secavam em sua pele, Emily tomou uma decisão que havia estado se formando em seu coração desde que reencontrou Tawan. Usando o jovem como intérprete, reuniu-se com o ancião e os líderes da tribo. Propôs um projeto diferente de todos os que já havia imaginado. Uma colaboração genuína entre seu conhecimento acadêmico e a sabedoria Walja. Trabalhariam juntos para documentar, da maneira que eles considerassem apropriada, seus conhecimentos tradicionais, fortalecer a proteção de seu território e criar pontes de entendimento com o mundo exterior, sempre nos termos deles, sempre respeitando suas escolhas. Não quero estudá-los, explicou Emily. Quero aprender com vocês. E talvez, em troca, oferecer ferramentas que ajudem a proteger o que é seu por direito. Quando o tradutor terminou de transmitir suas palavras, um silêncio pensativo tomou conta do círculo de líderes. Foi Tawan quem falou primeiro, olhando diretamente nos olhos de Emily enquanto se expressava em sua língua nativa. O tradutor hesitou antes de transmitir. Ele diz que seu espírito e o dele são como o rio e a chuva, nascidos em lugares diferentes, mas destinados a se encontrar e fluir juntos. O ancião, após uma longa reflexão, assentiu solenemente. A proposta havia sido aceita. Naquela noite, Emily enviou uma mensagem por seu telefone satelital, renunciando formalmente ao seu antigo projeto. Começaria algo novo, algo sem precedentes. Sabia que enfrentaria resistência acadêmica, questionamentos sobre sua objetividade científica, talvez até acusações de ter se tornado nativa, a pior ofensa no mundo antropológico tradicional. Mas enquanto observava Tawan ensinar crianças da aldeia a identificar plantas medicinais, sentiu uma certeza profunda de que estava exatamente onde deveria estar. O rio que quase tirara sua vida havia, na verdade, mostrado seu verdadeiro caminho. 3 anos depois, a pequena casa de Emily, na borda da aldeia Walja, tornou-se um símbolo de uma nova forma de relação entre mundos.
construída no estilo tradicional, mas com algumas adaptações para acomodar seu trabalho, era um espaço onde o conhecimento fluía em ambas as direções. O projeto que iniciara com os Valja tornou-se um modelo estudado internacionalmente. Um exemplo de como respeitar verdadeiramente a autonomia indígena enquanto se cria pontes de entendimento. Em uma tarde particularmente quente, Emily e Tawan, agora oficialmente unidos em um casamento que combinava tradições Valja e ocidentais, sentaram-se à beira do mesmo rio onde haviam se encontrado pela primeira vez. O colar de dentes de jaguar continuava no pescoço dela, agora acompanhado por outros símbolos de sua nova identidade como membro adotado da tribo. Às vezes me pergunto, disse Emily, já fluente na língua Valja, o que teria acontecido se eu não tivesse caído naquele rio. Tawan sorriu, entrelaçando seus dedos nos dela. O rio sabe o caminho de cada gota d'água, respondeu, usando uma expressão tradicional de seu povo. Alguns encontros são escritos nas estrelas muito antes de nascermos. Enquanto o sol se punha sobre o rio Amazonas, tingindo o céu com as mesmas cores vibrantes daquele dia fatídico, Emily sabia que ele estava certo. Algumas pessoas passam a vida inteira buscando seu lugar no mundo. Ela precisou se perder completamente para encontrar o seu. E o rio, implacável e sábio como sempre, continuava seu curso eterno, indiferente aos pequenos dramas humanos que se desenrolavam em suas margens. Mas talvez, Emily pensou, enquanto apoiava a cabeça no ombro de Tawan, talvez o rio soubesse exatamente o que estava fazendo quando decidiu levar uma antropóloga inglesa para os braços de um guerreiro Valja.